Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu, Otávio Leal, meu nome espiritual, Jan Prem. Jan significa que eu devo buscar na vida ser mais meditativo. E Prem significa que eu devo sempre olhar na direção do amor. O nome espiritual traz esses desafios, traz essa jornada, e no meu caso, Jan, meditação, e Prem, amor. Talvez você não saiba, mas dentro de alguns grupos que eu dirijo, eu tenho uma autorização para compartilhar esses nomes espirituais com quem assim deseja. Me dá essa honra de dar um nome que é chamado de Sânias, um nome místico. Mas hoje eu estou aqui para falar de continuar uma jornada muito bonita, que é um tema que eu gosto muito, e hoje eu vou tratar das medicinas espirituais, das medicinas da alma, das almas dos animais, baseados na tradição indiana, no budismo tibetano, que também tem alguns animais que são usados na medicina, baseado no xamanismo brasileiro, no xamanismo norte-americano, e num livro que eu vou estar compartilhando daqui a pouquinho aqui com vocês, que também faz parte da minha inspiração nessa jornada, ok? Então, vocês vão estar assistindo aqui a aula, eu vou estar falando da medicina, dos atributos mágicos de vários animais, e em algum momento eu vou estar mostrando algumas pelúcias minhas, mas vocês vão estar escutando eu falar às vezes assim, olha, vai aparecer um animal na tela, é que essa aula vai ser editada depois para que vocês possam estar acompanhando. É uma aula mesmo, os conteúdos que eu abro aqui, seja no YouTube, no Instagram, são aulas, começo, meio e fim, e vai aproveitar mais quem fizer algumas anotações aí a respeito dos animais de poder. Eu estou aqui com uma arara, que é um animal que eu gosto muito, a minha companheira está quase tendo uma arara, ela está estudando veterinária, pode ser que venha uma arara para ela estar cuidando, para ela estar protegendo, então eu estou aqui com a arara. Lembrando vocês que estão aqui comigo, que no intervalo eu vou fazer um intervalo no meio da aula, que é para responder as perguntas de vocês, e ao final também eu faço novamente, respondo essas perguntas. Então vamos lá? Bem-vindo, bem-vinda novamente todos vocês. Eu vou bater palma para gravar essa aula, ficar com uma qualidade incrível, ok? Então, 1, 2, 3, gravando. Bem-vindo, bem-vinda. Nessa lição, eu vou ensinar para você a chamada medicina da alma, a medicina espiritual de vários animais. Eu vou estar apontando cada um deles, os atributos que cada animal pode nos oferecer, e vou estar me baseando nesse livro incrível do meu irmão Léo Artese. É um livro que eu recomendo para vocês, que se chama O Espírito Animal, da editora Roca, do Léo Artese. Ele me inspira muito, sempre me inspirou no xamanismo. Ele é um grande estudioso, um xamã, um praticante, alguém que vive o xamanismo na sua totalidade. E nesse livro ele fez uma pesquisa muito interessante nessa chamada medicina dos espíritos animais. Então, vamos começar aqui pela abelha. A abelha, que hoje, inclusive, a ciência tem olhado na direção da mesma como um animal fundamental para o equilíbrio planetário, ou por que não falarmos para a organização planetária, a abelha traz exatamente essa energia de nós nos organizarmos na nossa vida, nos organizarmos, nos fortalecermos, nos equilibrarmos interiormente e exteriormente também. Inclusive, na Índia, é usado alguns tipos de mel para que você esteja mais equilibrado.
Os indianos passam o mel por debaixo da língua, os xamãs indianos, onde nós temos um chakra que se chama Jiva Chakra, Jiva, para que nós peguemos o doce do mel, o equilíbrio do mel, para que a vida seja mais doce. E a abelha, ela simboliza a grande mãe, a abelha rainha, ela é a grande mãe, e muitas escolas xamânicas, quando evocam a abelha, pensando, mentalizando, ou fazendo uma dança que envolva a abelha, essa prática é para nós saudarmos a grande mãe, para nós saudarmos a Pachamama, como é chamada no xamanismo peruano, Pachamama. Aqui no Brasil seria Cunhantã. Cunhantã, a deusa mãe. Tupã é o pai celestial e Cunhantã é a mãe terrenal. Próximo animal, a águia. A águia, muito evocada em qualquer tipo de medicina xamânica, em alguns países, ela, lógico, é o gavião, é o côndor, é o falcão, mas a águia e essas outras aves, que são aves caçadoras, elas representam nós alcançarmos outros reinos. Sempre a águia é evocada para nós entrarmos em estados alterados de consciência, estados de percepções diferenciadas, uma consciência elevada. Inclusive, eu ensino para ti a dança da águia, que é uma dança que envolve 10 partes, 10 movimentos, que você faz os movimentos com a águia, abre o peito, fecha, abre o peito, coloca como peitoral da águia, depois você faz movimentos de estimular o chakra anahata, que é o cardíaco, porque a águia tem muita relação com o coração, com uma medicina espiritual do coração. Então ela é muito evocada, até quando nós vemos assim um pouco da visão da apometria, que não se chama apometria, mas algo próximo da apometria que encontramos em tradições tribais, evoca-se essa força que é a força da águia, ok? A águia, ela representa a escuridão, ela nos dá luz. Agora, o alce, que é a medicina da resistência. Aqui eu tenho um alce, uma figura de um alce canadense. Resistência é observar o que é mais importante de eu estar vivendo na minha vida. Então, o alce, por vezes, ele vai ter uma associação com nós termos mais energia de realização profissional. E dentro da nossa profissão, do nosso trabalho, que nós tenhamos mais fraternidade profissional. Então, você vai encontrar, principalmente no Canadá, em algumas empresas, a imagem do alce, que traz essa ideia de fraternidade para dentro dela, empresa. Lembrando que o animal você pode evocar mentalizando, você pode evocar fazendo uma dança, usando pedras, que existem as pedras dos animais, que eu vou compartilhar contigo. E o alce, principalmente no Canadá, ele sempre vem junto com o urso, que eu já vou falar já do urso. Essas duas imagens são imagens assim são pelúcias de colocar na parede, uma do lado do outro, o alce e o urso. Mas para seguirmos aqui a ordem alfabética, vamos agora para o antílope. O antílope, que é a cautela e o silêncio. Dentro de uma floresta, o antílope tem aquela percepção muito nítida de tudo que está em volta, porque ele é um animal muito caçado pelos grandes felinos. Então, o antílope, ele pede para sermos muito calmos, para sermos tranquilos, para darmos um passo depois do outro, bem devagarinho. Então, o antílope também nos dá uma percepção de ficarmos quietos. Essas aulas que eu estou dando aqui para você, o que é bacana é que, por exemplo, Otávio, sonhei com antílope, fica quieto. Sonhei com alce, se organiza profissionalmente. Sonhei com uma águia ou com um pássaro semelhante.
Procura trazer mais luz para a tua vida. Procura voar acima dos problemas. Agora, a arara, o papagaio, que eu tenho aqui uma arara no meu colar, que representa a energia do sol. A medicina do sol é a arara, por essa luz da arara, por essas cores da arara. E a arara, ela é uma ponte entre o reino dos pássaros, como se os pássaros tivessem uma alma coletiva que se distribui em vários pássaros, e os devas dos pássaros, os anjos dos pássaros, e a arara vai ser uma ponte para trazer a força dos pássaros para nós. É um animal de uma beleza, né, de uma coisa graciosa, é incrível. Depois, a aranha. Quantas pessoas que não sonham com a aranha? A aranha, ela vai trazer a percepção da teia da vida, de nós tecermos a nossa vida de pouquinho em pouquinho. E essa teia, ela vai aparecer nos filtros de sonhos, que você vai aprender comigo em outro momento, aonde colocar esses filtros e procurar sempre, vou só te dar essa dica aqui, os filtros mais de sonhos que tenham elementos mais naturais, ok? Por exemplo, todas as peças xamânicas, seja um tambor, uma maracá, um filtro de sonhos que é feito com couro, um exemplo. O animal não pode ter sido morto para isso. Um tambor, por exemplo, de couro, o animal ele deve ter morrido naturalmente. Naturalmente. Então, a aranha, ela nos dá a capacidade de sonharmos a própria vida. Seguindo aqui na ordem alfabética, o avestruz, que nos dá a segurança. O avestruz traz uma energia também de nós esfriarmos a cabeça, aquietarmos a cabeça, de termos os pés no chão, de não sermos muito notados. Tem horas na vida que é importante isso, que as pessoas não nos notem muito, não nos vejam muito. Depois nós temos a baleia, incrível, a baleia que é quase que um ser que vem da época dos dinossauros. E a baleia, ela é a cura do corpo físico. Então tem a baleia orca, tem várias, a jubarte, tem a baleia branca, que é um ser mítico. Tem várias formas de baleia, e o canto das baleias traz uma coisa incrível para nós. Eu adoro escutar músicas que tenham sons de baleias e golfinhos, porque eu sei que esses cantos de baleias e golfinhos, que são lindíssimos, eles trazem para nós essa cura do corpo, o nosso Ana Maya Coxa, que é uma energia que sustenta o nosso corpo físico. Uma vez eu estava no Uruguai e vi umas baleias pulando, eu não esperava por isso. É algo fascinante mesmo, porque no Uruguai, por vezes você está lá e as baleias, para eles, é como pomba para nós. Nós vemos muitas pombas em São Paulo. E no Uruguai as baleias ficam saltando épocas do ano e elas trazem essa ligação com a mãe natureza. Depois o beija-flor, que é a medicina do amor, que tem relação, meu nome espiritual é Prem, que é amor, eu preciso aprender sempre a amar, e o beija-flor, ele traz a graça do amor, a beleza, a delicadeza do amor, ele faz com que o nosso amor seja mais colorido também. E no caso do beija-flor, não é aquele amor espiritual, aí nós vamos falar mais do lobo, por exemplo, que é algo mais sutil, da águia, que é o amor ao divino, da tartaruga. O beija-flor, ele traz um amor romântico. E ele é evocado para curarmos quando nós estamos feridos no nosso amor romântico, que fomos magoados, que fomos deixados para trás. Aí nós temos os besouros você talvez não saiba, eles são animais sagrados no Egito. O besouro está ligado ao autoconhecimento, à paz, à pacificação. Então posso falar a energia da paciência aqui também. E agora sim, falando de um amor mais transpessoal, um amor ao universo, nós temos a energia da borboleta.
A borboleta, ela, quando nós sonhamos ou temos um contato com a borboleta, é porque nós precisamos buscar inspirações para trazermos mais elementos sagrados para a nossa vida. Trazer mais o sagrado para a vida. Por exemplo, eu vou beber um pouco d'água aqui. Eu posso só beber a água, ou eu posso fazer uma gratitude para essa água. Eu trago o sagrado para ela. O que é sagrado na tua vida? É aquilo que você crê que seja sagrado. Aquilo que você faz uma oração, um reiki, uma mentalização. Então, a borboleta, você precisa evoluir em algum lugar. E evoluir em direção ao espiritual. Saúde. Agora, o búfalo. O búfalo é a medicina da paz. Interessante que quando alguns homens, eu tenho falado muito sobre isso, porque nós temos a ideia, se os homens destroem o planeta, não são os homens, são alguns homens e mulheres. O homem mata todos os animais, alguns homens e mulheres. O homem está destruindo a Amazônia, o Pantanal, alguns homens e mulheres, não são todos. O ser humano, eu já falei isso para você numa outra lição, ele pode se tornar um jardineiro desse planeta. Eu procuro ser um porta-voz do planeta, dos animais, da ecologia. Nós não temos muito espaço. Você procura mesmo nas redes sociais um porta-voz da ecologia, dos animais, praticamente não tem. Só Luísa Ambiel, porque ela era uma atriz. A mídia não dá espaço nenhum. Mas nós podemos nos tornar jardineiros desse planeta. E o bisão ajuda, porque o bisão traz uma força de paz. Ou o ser humano pode se tornar aquilo que existe de pior em todo o universo. Não é só na Terra, em todo o universo, o ser humano pode se tornar um pico, maior pico de bondade, de amor, de carinho, ou ele pode se tornar aquilo que existe de pior no universo. Basta nós vermos Hitler, Gengis Khan, vários líderes políticos mundiais, pessoas corruptas, pessoas que agridem, pessoas que destroem os animais. E o búfalo, quando começa a ver a destruição da ecologia, onde hoje é a América do Norte, uma parte do Canadá, o búfalo ele é destruído, ele é um símbolo de paz. Os índios falavam muito isso, né? Como que nós podemos comer mais do que caçar mais do que comemos, porque o homem matava tudo e jogava a comida fora depois. Como hoje é feito em muitos supermercados, infelizmente, em restaurantes, joga-se comida fora, que é um pecado terrível. Jesus falava, dai pão a quem tem fome, dai água a quem tem sede. Nunca jogar comida nem água fora. E o bisão, ele traz uma resistência até de lidar com esses desafios da vida, de perceber tantas injustiças, tantas destruições ecológicas. O bisão nos dá muita força, um potencial de seguirmos em frente, mesmo com tantas dificuldades que o mundo, por vezes, apresenta. Aí o burro ou o jumento, que é um animal muito pouco falado, mas é um animal que nos traz a humildade, a medicina da humildade, a medicina de pensar no outro, não pensar só em mim, de olhar os interesses dos outros, as ideias dos outros. Esse é o jumento. O cabrito, que é para vencermos obstáculos, eu tenho aqui até uma cabra, um cabrito, esse animal é muito lindo. Todos esses animais, assim, têm essa característica de enfrentarmos obstáculos, de subirmos, irmos muito longe, no alto da montanha. É aquilo que eu falei, o homem pode ser um pico nesse planeta. O homem pode subir até o alto do Himalaia, ou ele pode viver num vale. E a cabra, o cabrito, o capricórnio, ele tem essa característica de irmos em direção à luz. Sonhou com ele? Vai em direção à luz. Olha na tua vida onde que tem trevas. Aí o cachorro, que é a medicina da lealdade, apesar que o cachorro traz muita segurança,
Não sei se vocês vão ter uma cabra, um cabrito em casa, mas um cachorro é possível. E o cachorro nos traz muita segurança, o cachorro nos guia, o cachorro nos facilita para tomarmos decisões, o lobo também, mas o cachorro nos dá muita segurança. Então, sempre que alguém está com processos de insegurança, que tal ficar perto de cachorro, passear com cachorros, ter cachorros? Depois o camaleão. Camaleão é medicina da sensitividade. Você pensar nesse animal, ter um, você vai ampliar. Se você usa tarô, baralho cigano, todas essas formas de mancias, de interpretação, o camaleão, ele facilita. A intuição, a clarividência psíquica. O camelo, tolerância, persistência. Então, o camelo, nós temos que meditar nele, principalmente quando estamos gastando muito. Quando estamos jogando muito dinheiro fora, o camelo traz essa energia de economia. E também de sabermos administrar o nosso dinheiro, as nossas economias, as nossas despesas. O camelo vai ter essa característica. O rato é um senso aguçado, e aí entra todos os ratos, né? O hamster, a chinchila, o rato africano, que é uma gracinha. Todos os ratos, ele nos traz a ideia de apreciarmos o que é simples. Apreciarmos o que é simples. A Ananda tem os ratinhos dela, e quando eu olho para aqueles ratinhos, é uma coisa tão linda, eles trazem uma simplicidade, uma beleza, uma coisa tão gostosa, né? Eu sempre chamo os ratinhos da Ananda de vidinha. Eu falo, olha, são vidinhas que tem aqui, vidinhas pequenininhas, incríveis. Canguru, a força maternal, a força de cuidar. Canguru traz essa energia de cuidarmos daquilo que é nosso. Então, isso serve para homem, serve para mulher. Para nós, ele dá a sensação de que estamos sendo protegidos, que alguém está tomando conta de nós. E desperta em nós a capacidade de cuidarmos dos outros. Caranguejo, a medicina do lar, por estar associado a câncer. O caranguejo, ele também traz uma fluidez do nosso corpo emocional, que é um corpo que muitas vezes nós temos problemas, nosso corpo emocional. Temos o corpo mental, o corpo físico, o corpo espiritual, e o corpo emocional, principalmente nos dias de hoje, ele está muito desequilibrado. A energia do caranguejo, ele reorganiza o nosso corpo emocional, e ele também é um protetor do lar. Algo que é muito bacana nós termos são conchas em casa, que representa a água, representa o caranguejo. Depois o castor, construir, a medicina da construção. Esses animais que eu estou falando aqui para vocês, que são essas medicinas dos animais espirituais, é bacana porque você já começa a pensar em outros animais que não são aqueles mais comuns, e uma hora que você fizer uma vivência de animal de poder, de animal guardião, de animal totem, pode vir um castor, que se ninguém fala no castor, dificilmente alguém vai falar, o meu animal é o castor. Por isso que quando fazemos vivências desses animais, especialmente o animal de poder, é muito comum vir tigre, águia, lobo, leão, mas nunca vem um jumento, um caranguejo, um castor, porque às vezes essa vivência não foi tão profunda assim. Então vem animais que são mais midiáticos. O que eu conheço de pessoas que têm como animal de poder o tigre, que é um animal incrível, mas será que isso não é uma questão de mídia, de tanto se escutar falar do tigre, vem o tigre? Então pensa no castor. O castor, ele é para lidarmos com a matéria também, com o lado material.
Agora, o cavalo, incrível, né? Um dos mais poderosos animais usados pelas tradições xamânicas, pelos ciganos também. O cavalo evoca a liberdade. A liberdade. Eu estava assistindo esses dias um filme, é uma reedição de um filme que chama Raízes, muito triste, que fala da escravidão da América do Norte, dos Estados Unidos e da Inglaterra, de uma agressividade esse filme, de uma agressividade a escravidão, e o personagem principal chama Kunta Kinte. Kunta Kinte. Essa é uma série muito dos anos 80, mas agora ela foi reeditada. E sempre tem essa questão do escravo fugir com o cavalo. E o Kunta Kinte, nessa história que é muito bonita, a ideia, mas muito violenta, ele sempre tem sonhos com o cavalo, que representa alguém que vai libertá-lo. Quando nós fazemos algumas viagens xamânicas também, é o cavalo que nos conduz para algum lugar, que nos leva de um lugar para o outro. Cavalo marinho, um símbolo de suavidade, um símbolo de brincadeira, um símbolo de equilíbrio do masculino e do feminino, tanto que em alguns países o cavalo marinho ele tem essa visão de, até o Renato Russo usou isso, que é a ideia da bissexualidade. Então o cavalo marinho tem as duas forças, a feminina e a masculina. A cobra, que tem relação com a sexualidade, por isso que ela é tão agredida em algumas tradições mundiais. A cobra, que em alguns países é sagrada, porque é a sexualidade, é a transmutação, é romper um ciclo e partir para outro, é a Kundalini, que é a energia da libido, da vida, a energia do tesão. É uma frase que eu uso muito: sem tesão não há solução. Então a serpente, ela traz essa força e de transformar também venenos. Nós evocamos a força da mãe serpente. Eu quero ensinar para você, na formação de humanismo ou na formação de animais de poder, o ritual da mãe serpente, que é um ritual que você evoca a mãe serpente, que nós chamamos de jiboia, e é lindo. Algumas índias fazem, elas rastejam no chão, ou a mulher fica nua no meio da mata, na lua cheia, e evoca a mãe serpente, que é a força do centro, do interior da Terra. Eu vou compartilhar com vocês, em algum momento, a dança da serpente, que é muito poderosa. Ou da cobra, enfim. Aí vem o veado, que é a gentileza e a delicadeza, o servo, gentileza, delicadeza, sutilidade. Aí temos o cisne, que é a energia do galanteio, para celebrarmos o amor. Aliás, o cisne celebra tudo, né? Começou uma chuva aqui forte agora, e me lembra a energia do cisne, que é essa celebração. A medicina do cisne é isso: beleza, suavidade, paixão. Tanto do cisne quanto do cervo, do veado, traz essa suavidade. Aí a medicina do coelho, que é a abundância, a fertilidade, a prosperidade também o coelho traz. É um animal de uma beleza, na minha opinião, ímpar. O coelho pede para nós sermos cuidadosos. Se você sonhar com coelho, seja cuidadoso. Se você sonhar com cisne, seja mais romântico. Se você sonhar com cavalo, é hora de mudar um monte de coisas. O cavalo tem que te levar. O cavalo num sonho está te chamando para você ir para algum lugar. Depois nós temos o coiote, que é o otimismo, a brincadeira, a alegria, é rirmos de algumas situações. O coiote me lembra de uma frase que diz: não faça uma tempestade num copo d'água. Essa é a ideia do coiote: não faça uma tempestade num copo d'água, vá mais leve. Então, nesse momento do mundo que nós estamos muito irritados, o coiote deve ser evocado. O coiote também é um símbolo que aparece em várias tradições xamânicas,
E esses símbolos que aparecem mais, como o urso, que já já eu vou estar falando, eles têm uma egrégora mais forte, uma tradição mais poderosa, uma força de continuidade maior. E o coiote ele é muito chamado para nós reconhecermos a nossa essência, quem nós somos. Depois o corvo, que é um animal dos nossos poderes mágicos, o corvo que aparece ali no Harry Potter, né, que tem essa energia da magia. O corvo é uma espécie de padrinho de quem usa tarô, astrologia, quem estuda ocultismo, magia. Aí nós temos o condor que tem um mantra, esse animal, esse pássaro sagrado do Peru, que é Condor, Condor, Condor. O corvo, ele tem os mesmos atributos da águia. O condor e a águia são senhores do céu, representam o Pai Celestial, o Pai Celestial nos dando as bênçãos do amor. Além do condor ser um animal de purificação. Sonhou com o condor, se purifica, ou com a águia. Sonhou com a coruja agora, é hora de investigar os mistérios da vida. E a coruja faz com que nós olhemos as nossas próprias sombras, a nossa luz e a nossa sombra, que nós temos ambos. Só que, por vezes, nós fugimos da nossa luz. Nós não exploramos, fugimos da nossa sombra. E as sombras fazem parte de nós. Às vezes alguém diz, eu sou luz. Eu já fico até meio apavorado quando alguém fala para mim, Otávio, eu sou luz. Não, você é luz e sombras. Olha aí dentro que todos nós temos uma porção de egoísmo, de vaidade, de avareza, mas o importante é cultivarmos mais a luz e sabermos que as sombras estão ali. Então é importante, quando nós sonhamos com a coruja, conhecermos as nossas sombras. Agora, a doninha, não sei se você conhece, a doninha é um animal de vidência. A doninha facilita nós mantermos segredos, ficarmos de boca fechada e termos percepções, visões proféticas. Também não é um animal muito conhecido. O elefante, que é Ganesha, na Índia, eu tenho um elefante ali atrás de mim, um Ganesha. O elefante, ele é um animal de autossuficiência, de eu me bancar. O Gasparetto falava muito isso, né? Nós precisamos nos bancar na vida. Nós precisamos... Você banca o sucesso, banca ter saúde, banca viver um grande amor. E o elefante traz isso. Então, qualquer situação onde eu precise ultrapassar dificuldades, numa prova, numa entrevista profissional, na realização de um projeto, ou curar algum elemento que envolva saúde, você chama o elefante. Tem uma postura no yoga que chama Hastinasana, que é a postura do elefante, que ela traz uma vitalidade para o corpo. Eu vou te mostrar em algum momento essa postura do yoga. Escorpião, intensidade. Tem relação com o signo. E muito para valer em alguma coisa. Essa energia do escorpião. Sonhei com o escorpião, é traição. Nada disso. Seja intenso naquilo que você faz. Esquilo, poupança, reter, segurar. Às vezes segurar energia, segurar pensamentos, segurar palavras. E por vezes também segurar valores financeiros, não gastar muito, não ter o que a gente chama de cupins financeiros. Cupins financeiros são gastos que não têm sentido, seria jogar dinheiro fora. O esquilo tem essa característica de nos manter financeiramente. O leão marinho e a foca, que são animais de imaginação, de criatividade, tudo que tem relação com a água, com o elemento água,
Não sei se vocês escutam aí a chuva que está caindo aqui, a água. A água traz, a água do mar, a água dos rios, a água das cachoeiras, elas vão trazer para nós uma imaginação. E a água da chuva, que também o leão marinho e a foca estimulam, a água, é muito bom para se dormir. Se dormir com sons. Eu tenho uns aplicativos que eu escolho as músicas que eu coloco, eu vou te ensinar isso em outro momento, quando usar músicas do fogo, músicas da terra, músicas da água. Existem os animais também, nós vamos ver isso, animais do fogo, animais da terra, animais do ar e animais da água. E animais do éter, que é do espírito, que são os animais míticos, como o dragão, unicórnio, enfim. Formiga, sabedoria para viver uma vida sustentável. Então, sonhei com formiga, nós temos que ser mais autossuficientes, viver uma vida mais sustentável. Eu imagino que a formiga também, para muitos xamãs, elas vão trazer algo de simplicidade, que é algo que nós precisamos aprender, ter uma vida mais simples. Hoje tem dois valores que falam de simplicidade. Um é o essencialismo, que é buscar o que é essencial na nossa vida, o que é essencial, e o outro é minimalismo. Não ter tanto tênis, tanto relógio, tantas roupas, tantos livros, não comer tanto, não querer ter essa avareza que não tem limite para ter tudo. Então, essencialismo, formiga te ensina o que é essencial para você. E logo em seguida a ideia do minimalismo. Tem até um documentário da Netflix que eu te recomendo que fala do minimalismo. Aí, gafanhoto, oração, meditação, gafanhoto e louva a Deus. Escutar a tua voz interior. Gaivota, buscar uma excelência, fazer as coisas muito bem feitas. A gaivota nos põe em contato com os seres da água, que são as ondinas. Quando eu aprofundar a questão dos animais, do fogo, da terra, do ar e da água, eu vou falar mais da gaivota, que ela chama a força dos seres da água para nós. Galo, sexualidade, fertilidade. O galo potencializa a nossa sexualidade. O galo potencializa a nossa energia. Gambá, proteção, sabermos colocar limites, e quem estuda xamanismo, como você, quem gosta, vai ter sempre essa necessidade de não entrar em umas loucuras do mundo. O Gambá nos ensina isso, a declarar para o mundo, esse espaço é meu, esse espaço é meu. Então, o Gambá não entra em violência, não entra em confrontos, em brigas, em fofocas. O gato, que é o entendimento dos mistérios, o gato é a própria magia, não importa que gato, né? Aliás, tem um gato miando aqui, mas eu tenho aqui esse gatinho, que na verdade é um puma, um filhote de puma, e tem dois gatos de verdade aqui no meu campo visual, mas nenhum deles é de colo. E o gato, ele traz para nós uma liberdade muito grande, uma liberdade absurda de vivermos a nossa própria vida. Sonhou com o gato, seja livre. Sonhou com a girafa, viaje longe. A medicina da girafa, a medicina espiritual, sempre eu estou falando, é para você dar longos passos, para você fazer uma ponte entre o que está embaixo e entre o que está em cima. Essa é a ideia da girafa também. Uma ponte do pequeno com o grande, do baixo com o alto. E o golfinho, para a gente fechar essa lição, depois eu vou beber água, nós continuamos. O golfinho é o amor incondicional. O que eu vejo de pessoas que têm tambores de golfinhos, eu acho tão bonito um tambor de golfinho, porque ele traz essa energia do amor incondicional mesmo, do amor a todos os seres, da cura também, é um animal incrível de cura
Vai passar um gato aqui, deixa eu puxar ele. O que você quer aparecer aqui na filmagem, Nirvano? Esse é o Nirvano, vai para lá. Esse gato é meio arteiro, por isso que eu tenho que tirar ele, e esse não é um gato de colo, senão eu pegava. Ele não gosta. Ele é livre, essa é a ideia, livre. E o golfinho, ele evoca a nossa capacidade de cura. Se você é terapeuta, o golfinho é incrível para que você seja um terapeuta extraordinário, competente, sério, dedicado. Essa é a força do golfinho. Na minha opinião, é um dos melhores animais para você pôr no tambor. Tem tambores que são pintados, não é? Eu tenho 3. Um tem um golfinho, o outro tem um lobo e o outro tem uma águia. E eu tenho um mandala bem grande, que vocês vão ver em algumas aulas, que é um mandala de puma. Sussuarana, puma, Iauara, onça parda, que é o meu animal de poder. Mas o golfinho, ele nos conecta também com fazermos tudo com amor. Jesus falava assim, faça tudo com kavaná. Kavaná é paz. Paz aos homens de boa vontade, Jesus propunha. Fazer com kavaná é fazer com amor. E quem traz essa força é o golfinho. Então, feito isso, vou beber um pouco d'água, você vai deixar suas perguntas, e em seguida continuamos falando do gorila, da medicina desse animal incrível que é o gorila, ok? Faz suas anotações, pesquisa. Se você é um terapeuta xamânico, que é a minha proposta aqui, quanto mais você conhecer desses animais, e cada animal tem muito outros atributos, vários outros atributos. Eu estou colocando aqui os principais dentro da visão da medicina da alma que cada um desses animais pode nos trazer. Beber água e continuo aqui com vocês. Ei, pessoal, Guilherme, Kavaná é com K. Com K, eu vou anotar aqui. Esse vídeo vai estar, sim, no YouTube. Eu tenho posto bastante conteúdo no YouTube. Elisa, e falar para vocês, se vocês quiserem, sempre lembrando, agora domingo agora, né? Hoje é segunda, sim. Domingo agora eu vou estar dando um curso de animais de poder, totens, de várias medicinas de animais, e falar da roda de cura dos animais, que a gente usa umas pedras junto com os animais. Se vocês quiserem me dar a honra de participarem desse curso, ele é online, é pelo Zoom. Vocês ficam me vendo, e não é só teoria, porque vocês não vão aguentar eu ficar falando tanto, né? Tem horas que nós levantamos, que nós fazemos uma prática, tem muitas danças sagradas, é um curso para a vida toda. Então vocês podem estar no site da Humaniversidade, a Nanda vai pôr aqui, acho que ela está aqui, e eu estou só anotando o nome da aula aqui, para gravar para vocês, eu gravo nesse microfone, para vocês ficarem com boa qualidade. E é domingo agora, então, Medicina dos Animais, no site Humaniversidade. E se vocês gostam dessa minha visão de animais, de xamanismo, que eu uso muito a visão da Índia com a brasileira e a americana, eu tenho um curso de reiki xamânico. É online esse curso. Ananda, você pode pôr o link desse curso reiki xamânico? Chama Marreô. Ele é incrível. Incrível. Esse curso ele não tem aula ao vivo. O reiki xamânico você fica fazendo por 4 anos. Você recebe as aulas, você paga no Hotmart, você pode parcelar em 500 vezes o curso no Hotmart, e você faz esse reiki xamânico para a vida toda, tá bom? Mas eu não posso fazer muita propaganda, que eu estou aqui para oferecer conteúdo para vocês. Então, se vocês tiverem alguma pergunta, mas fica aí, reiki xamânico, se quiserem estudar comigo, esse é para a vida toda, você compra, depois de um dia você já recebe
ou fazer domingo agora essa formação, que é de um dia inteiro só de animais. Só de animais. E a mariposa, me pergunta aqui a Débora, a mariposa, eu já falei da borboleta, é a mesma coisa, né? Um dos símbolos mais poderosos de evocar a borboleta, que é um animal da transformação, né, da transcendência, de evoluirmos. Então, mariposa, borboleta. Eu estou indo aqui pela ordem alfabética, né, assim fica. Pessoal, perguntem alguma coisa, que eu preciso respirar um pouquinho, saúde para vocês. Se quiserem compartilhar esse vídeo com alguém, o pessoal do YouTube, eu agradeço. Acho que tem que pôr aviãozinho, né? Então, o pessoal do YouTube, está aqui o link do Reiki Xamânico. Entra nesse link, que mesmo que vocês não façam o curso, vocês vão gostar bastante de conhecer, e ajuda a Ananda, que está aqui comigo. Cada pessoa que entra no link dela, minha companheira, ela tem um bônus aí da Hotmart, não é? E um bônus bem legal para ela. Esse curso de Reiki Xamânico, vocês podem parcelar e muitas vezes é um curso bem acessível. O que mais de perguntas, meus irmãos, minhas irmãs? Ou posso ir pro gorila? Porque às vezes quando eu dou aula para vocês, eu olho para uma câmera lá, porque senão eu me perco. Então eu não posso ficar olhando para vocês aqui. Luciana, eu gostaria de saber se animais de poder são arquétipos ou são espíritos de animais. Eu acho que são os dois, Luciana. Eu acho que são os dois. Eu acredito muito nos espíritos dos animais. Acredito que quando você tem um cachorro, um gato, ele morre, esse espírito fica com vocês. É um protetor, fica no teu campo áurico. Eu não tenho como falar disso agora muito, mas no YouTube tem 2 vídeos meus falando da reencarnação dos animais e dos devas que eles se tornam, porque são aulas muito longas, são disponíveis no YouTube. E também é um arquétipo, é uma egrégora. A egrégora é mais forte que arquétipo, porque a egrégora é uma somatória de arquétipos. Então, por exemplo, eu falei do elefante. O elefante tem vários arquétipos, na África, na Índia, dos sapiens, que tinham os mamutes, né? Então, eles criam uma egrégora, uma força de repetição. E você pode usar, Rosa, o animal que você quiser, essa é a minha intenção. Tem os que são mais fortes, são chamados de totens, tem os que têm mais egrégora, mas tem uns que são os teus animais, os teus. E é uma força incrível. O animal, eu já falei, ele é como ele é o nosso id, o animal, o nosso bicho. O animal fora conecta com o nosso id. Os anjos, na minha opinião, têm relação com o superego. Os anjos, eles põem limites em nós. Eles nos deixam mais tranquilos, mais calmos. E é lindo, a tradição angelical é incrível. É que, para mim, o maior de todos os anjos, para mim, tem 2 anjos. Eu vou falar em sentido figurado, tá, meus irmãos? Não fiquem bravos comigo. Para mim, anjo é cachorro e gato. Para mim. Então, se você pensar diferente de mim, a gente pode ser amigo mesmo pensando diferente. Uma pessoa fala, você já viu anjos, Otávio? Quando eu vou na casa da Amanda, tem 3 anjos. Um anjo capeta, que é o amendoim, um anjo comilão, que é o cisco, e um anjo, 100% anjo, que é o pudim, que é um cachorro que incorporou um arcanjo. E os meus gatos, né, o Siddhartha, que está aqui comigo, é um anjo, a Nirvana, um moksha. Então, eu sempre vejo o animal, só que quando a gente estuda anjos, o arquétipo é um loirinho, de olhos azuis, tocando harpa, com asinhas, é uma coisa linda. O animal é o nosso id. Superego, para quem estuda Freud, eu vou falar mais disso no curso. Superego é algo que segura. Então, isso é a visão do anjo na Europa, que veio para o Ocidente. Os animais é o id, é o bicho, é o que nos põe para frente, é o que nos deixa ser sinceros, sermos nós mesmos, tá bom? Não sei se deu para entender. Mas então, vamos lá. Vamos em frente. Aí, Rosa, dá uma olhada depois da borboleta, vai ficar aqui no YouTube e você volta. Eu vou estar falando lá dele, tá bom?
Agora eu vou ser um pouco mais sucinto nessa aula, para que vocês aprendam todos, senão vocês vão ficar sem aprender. Quero falar todos os principais, tá bom? Então, deixa eu só pôr para gravar aqui. E depois, quando vocês quiserem saber dos atributos dos animais, também vocês podem procurar no próprio Google. O que é o animal? Zoologia mesmo, né? Zoologia, comportamento animal. Aí você vai ver aquele animal e traz para você o que ele faz, tá bom? Então vamos lá. 1, 2, 3, gravando. Bem-vindo, bem-vinda. Agora que você já conhece da primeira aula o funcionamento de vários animais, eu vou ser mais objetivo nos próximos. E sempre que você quiser conhecer um pouco mais de algum animal, você não precisa buscar livros de xamanismo. Você pode buscar livros de comportamento animal, de zoologia. O que é um animal? Qual a função dele? O que ele faz? E aí você vai meditar nisso e trazer para a tua vida. É claro que eu quero ensinar uma hora para você as 36 pedras dos animais, que é um jogo que nós fazemos, que é incrível, que você chama a força de 36. Existem várias práticas de evocar esses animais, ok? Então, gorila, que é força. Gorila traz também tolerância, poder. Uau, muito forte. Guaraxaim, que é um bichinho que mexe com a mão, bem bonitinho, né? Bem bonitinho. Guaraxaim dá uma habilidade incrível para quem evoca ele. Ele é versátil. Então você pode mentalizá-lo, ou se for o teu animal de poder. Hipopótamo, que é o aterramento. Você sabe que eu sonho muito com hipopótamo. Às vezes a Nanda, minha companheira, fala que é porque eu tô meio barrigudinho, mas não é só isso, não. Mas o hipopótamo, ele nos aterra, ele nos põe no chão, nos deixa calmos. A ibis, que é uma ave, que é a sabedoria. O jacaré que nos ensina a transformarmos energias negativas em positivas. O jacaré é muito utilizado, muito evocado em tradições egípcias. É uma transmutação. Você pega aqueles símbolos egípcios, tem um monte de jacaré e hipopótamo. O hipopótamo de suavidade e o jacaré de transformação de energia negativa. O javali, ou os porcos de um modo geral, habilidade para percebermos o perigo. O javali tem essa percepção do que é perigo e sabe se defender disso. A koala está ligada ao yoga e ao tai chi. É um patrono, a koala, uma patrona de movimentos lentos. Um animal lindíssimo, né? Lindíssimo a koala. O lagarto, que um monte de gente tatua lagartos no corpo e tartarugas, que eu vou falar depois, que eu estou na ordem alfabética. O lagarto, um símbolo muito usado em algumas ilhas da Polinésia, por exemplo, que é um animal que nos permite sonhar. Além de ser de transformação, ele libera nossos sonhos. O leão, esse leão é um totem. Totem é um animal adorado por algumas tribos e cria uma força de tanta gente adorando. Então, às vezes, não é o teu animal de poder, mas é um totem que você segue. Eu tenho um leão enorme tatuado na perna, não vou mostrar aqui, fica na coxa, na virilha, um leão desse tamanho. Porque o leão, para mim, ele é um totem. É um totem de força. O leão, o leopardo também, a força, a agilidade. Sempre que a gente fala dos felinos, como aqui o puma ou a onça parda, é essa força, vitalidade, saúde, energia, proteção também. O leopardo, ele também ele nos faz perceber os mistérios da escuridão, porque é um animal que caça muito à noite. Então você sonha com o leopardo cansado, ou guepardo, enfim, ou sonha com o leão cansado, é porque a tua força pode estar sendo perdida em algum lugar.
Essa interpretação minha aqui é bem simples, tá? Não é uma coisa muito profunda, é uma dica só. Vagalume, iluminação, é a medicina da iluminação, clareza mental, percepção do que é. Lince, de novo, felinos, né? Incrível. Até eu tinha um lince aqui, acabei não trazendo. O lince representa os mistérios ancestrais. O lince é muito usado em algumas tradições, lá para cima no Canadá. Para nós, lince, leopardo das neves também, um animal de uma beleza. O lince, quando nós queremos saber as nossas raízes, as nossas origens, nós evocamos o lince. O lobo, amor, relacionamento, ficar amigo das pessoas, caminhar junto com as pessoas, é um dos totens mais poderosos que tem. Existem as tribos dos lobos. O meu tambor eu quis pôr um lobo, o meu tambor principal, porque o lobo me dá criatividade, sabedoria, amor às pessoas. O lobo, para quem ensina, para quem é um professor, para quem dá aula, é incrível você chamar a força do lobo. Incrível. Depois, a lontra, que é a eficiência, a medicina da eficiência, a medicina de fazer as coisas bem feitas. O louva-a-Deus, que é espiritual, que é para termos calma. Na aula que está sendo editada, vocês vão vendo esses animais em alguns momentos, vão passando aqui. Para quem não conhece o louva-a-Deus, ele tem essa característica que parece que ele está orando, está fazendo uma profecia. O macaco, que é o patrono das artes marciais, que é Hanuman na Índia, que vem defender, Krishna, que vem lutar pela justiça. O macaco, ele tem a inteligência, a comunicação e essa força, essa habilidade. O macaco, quando luta, né, quando eles lutam entre eles têm uma força, um espírito de guerreiro do outro mundo. A minhoca, que é a renovação. Eu nunca vi alguém falar assim, eu tenho um animal de poder que é a minhoca. E a minhoca é incrível. É a regeneração. Tudo aquilo que a gente precisa regenerar, nós evocamos esse animal. O morcego, que é as habilidades ocultas, é a habilidade de São João da Cruz, que é um santo, irmão de Teresa d'Ávila, ele fala que todos nós passamos pela noite escura da alma, que são períodos de muitas dificuldades na nossa vida, as noites escuras da alma. E o morcego facilita nós lidarmos com isso. São os períodos de crise que todos passam, o morcego também, quando nós precisamos abandonar vícios, hábitos que nunca mudam, nós evocamos a força do morcego. E aqui, claro, pantera, onça, jaguatirica, tem aqui a minha oncinha. Não, esse aqui é um leopardo, são os meus filhotinhos. Esses bichos que eu apareço aqui toda hora, isso é uma coleção da National Geographic, que eu tenho um monte desses bichinhos, e quando você compra, eu comprei no Mercado Livre, você põe pelúcias National Geographic. Quando você compra, uma parte do dinheiro vai para ajudar os bichinhos, ok? Por exemplo, essa marca Puma, de tênis, de camiseta, eles deviam ajudar o Puma, a Sussuarana, a onça parda. Será que eles ajudam? Eu acho muito pouco provável. Mas a National Geographic, que é uma instituição incrível, muito linda, eles têm essa visão de nós fazermos algo pelos bichos. E pantera, jaguar, onça, tudo isso é esperteza, marcar território, saber os nossos limites, poderosas energias de sexualidade, de sedução, saber se proteger, se apaixonar pela vida, se virar sozinho. Por isso que as pessoas gostam tanto de felinos. O felino tem vários atributos. O pato, que é lindo, pato é o carinho, a medicina do carinho.
O pavão, que é da sensualidade, o pavão é da autoexpressão. Nós meditamos na figura do pavão quando queremos nos expressar, nos mostrar. Os peixes, de um modo geral, é a mediunidade, a espiritualidade, tudo aquilo que é místico. Vamos só regar, acho que eu fui muito depressa. Então, o pato é uma proteção, o carinho, o pato é o conforto. O pavão é uma expressão de beleza, celebração da vida. Os peixes são a espiritualidade, o misticismo. E o pelicano é a reconstrução. Também pelicano aparece em várias tradições como um símbolo de abundância. Tem país que tem pelicano que você compra umas pelúcias ou umas camisetas para buscar abundância. Periquito, falamos de um pássaro enorme, o pelicano, periquito pequenininho, é a comunicação. Esse animal facilita muito nós nos comunicarmos. O peru, a nobreza, a dignidade, e é engraçado que ele é usado em algumas tradições religiosas como para se matar, um animal que traz a compaixão, a solidariedade. O pavão tem esse simbolismo. O pica-pau, que é a limpeza, é um animal evocado para fazer um banho de ervas ou alguma coisa assim, o pica-pau limpa. O pinguim, que é nos adaptarmos ao novo, a tudo aquilo que é novo, o pinguim, e também para se viver em comunidades, para se estar no meio de um monte de gente, que é a formiga também. A formiga traz essa questão da comunidade, de estarem todos juntos. O porco-espinho, que é a inocência. Porco-espinho está associado à ideia de vivermos o momento presente. O puma, voltamos para ele, o leão da montanha, que é o animal, é o meu animal de poder, então eu tendo a falar um pouco mais dele, sou tendencioso, me perdoem, mas o puma é você ser responsável por você. Então, aí que começa esse estudo, né, desses animais. Eu li muito sobre o puma. É um animal solitário, é um animal muito ágil, é um animal amigo dos homens e se afasta muito do homem mau, é um animal que cuida da família muito. Então, eu comecei a pensar no puma e tentar olhar esses atributos do puma na minha vida. E o puma também, ele traz a velocidade, a coragem. A raposa já é a sutileza, a esperteza. A raposa é muito falada em filmes, né, com essa questão da sutileza, da esperteza. O rinoceronte, que é você estar em paz com você. Pensou, sonhou no rinoceronte, ele se fecha ali naquela espécie de armadura e ele fica em paz consigo mesmo. O sapo, que é a fertilidade, o clã do sapo, a fertilidade. A tartaruga, que eu já falei numa outra aula bastante sobre ela. A tartaruga traz... A tartaruga, você vê os Naomis, eles pintam a tartaruga no corpo. Colocam a tartaruga no corpo. Tem muitas tatuagens de pessoas com tartaruga, porque ela é um animal muito forte da medicina espiritual, né? Da paciência, da proteção. Então as pessoas tatuam a tartaruga para representar essa proteção, para lidarmos com a ignorância, para termos experiências de cura. Tudo isso é a tartaruga. O tatu também estabelecer limites. O tatu, ele vai trazer também por esse escudo dele uma espécie de proteção. Aí temos o texugo, que é para despertar a nossa agressividade, tanto o texugo quanto o tigre. Estou indo em ordem alfabética, né? Então eu já falo dos dois. Texugo, tigre. Os dois, eles despertam a agressividade. Eu vou te ensinar alguns movimentos da dança do tigre numa outra aula, que faz parte da minha formação de xamanismo, da minha visão de animais de poder, que você faz o movimento das garras do tigre, de tirar, de pôr,
de puxar, de expelir, de abrir movimentos para o lado. São movimentos que vêm de um estilo de Kung Fu chamado Hungar, que é um estilo de Kung Fu muito antigo, baseado nos animais. Esses estilos não eram tão usados para combate, assim. Era mais usado para fazer uma coisa bonita, para ter força física, para controlar a agressividade, ou em algumas horas colocar essa agressividade para fora, quando precisa. E o Texugo, ele luta muito pelos objetivos dele, ele é agressivo, ele é ousado, ele tem iniciativa. O tigre, mesma coisa, ele se prepara para fazer alguma coisa, ele aproveita as oportunidades e ele age muito rápido. Ele vai bem devagarinho, mas quando ataca, ataca mesmo, que é a força do tigre. O touro, que é a medicina da fertilidade, da paixão, do poder. Eu já falei em outras lições que a vaca é uma amiga. A vaca é a medicina da amizade. Tá? Porque é um animal que chega perto, que se aproxima de nós, que ela é uma amiga. E o touro já é o guerreiro. O touro desperta o guerreiro em nós. Depois, o urso, que é uma das medicinas mais antigas, mais fortes que tem. Eu tenho um sonho de ainda visitar um dia o Alasca e dentro do habitat do urso ver um urso, se não atrapalhar ele. E o urso traz essa energia de incrível para nós lidarmos com ambientes hostis, para nós trazermos calor para o nosso coração. E o urso tem muitos tambores de urso, tem evocações de urso, ele tem essa questão da cura física. Tem alguns movimentos que você imita o urso. No yoga seria a postura da montanha. Você tem uma postura muito forte do yoga, que é a postura da montanha, agora não me recordo o nome, mas tem a postura do urso também, que é um resgate da nossa força. Aí temos a lhama, que é a resistência, a força da resistência, e para nos superarmos acima das barreiras, né, que eu já falei do carneiro, do cabrito, que também sobe montanhas e que lida com as adversidades. E, por último, aqui nessa história, a zebra, que é a medicina do equilíbrio. A zebra é a medicina do equilíbrio, ok? Bom, pensando até assim na zebra como equilíbrio, eu falei aqui de uns 40, 50 animais, não é? Tem animais que abrem muito leques, né? Que abrem muitas possibilidades. Como eu falei, quando eu falei do carneiro, eu falei carneiro, capricórnio, e vários outros que sobem montanhas, e tem os carneiros selvagens, enfim. Então você pode, às vezes, agora, com essa aula que eu dei, juntar. O Otávio não falou de tal animal, mas você vai lá e vai achar um parecido com esse animal, vai achar um parecido, porque a quantidade de animais que tem aqui no planeta, e eu ainda quero falar dos animais lendários, né, que é o centauro, o dragão, a esfinge, a hidra de Lerna, quero falar do Pégaso, o minotauro, garuda, falar de fênix, dos elefantes brancos, da sereia, da quimera, nossa, tem muitos animais que são... numa aula que eu dei anteriormente, lembra que eu falei, por exemplo, para abundância, quais são os animais? Búfalo, coelho e rato. Para calma, antílope, formiga, tartaruga. Para confiança, alce, coiote. Então você vai juntar essa aula com a outra, você já vai ter um conhecimento incrível de todos esses animais, de todas essas histórias, vai ter essa percepção de muito para valer em tudo isso. E o importante é praticar, né? Se você gosta de animais, é pensar nos animais, ler e acompanhar, tentar aprender com os animais. E mais para frente vamos ver isso. Qual que é o teu animal de poder? Talvez hoje isso não fique muito claro. Qual é o nosso animal de poder, não é? E essa é uma longa jornada.
longa jornada. Às vezes você faz uma vivência, né, e vem na vivência, aquela que você vai tentando num túnel, enfim, depois você vê um animal ali. Mas pode ser que ali seja uma influência, eu volto a repetir, dos animais mais famosos, da mídia, dos animais que têm mais egrégora. O que eu conheço de gente com animal de poder é um lobo, ou é uma águia, porque é mais comum mesmo, um leão. Mas você aprendendo aqui comigo, você vai ouvindo falar de animais, né, mais, como aqui, né, a borboleta, a formiga, o carneiro, a libélula, o tamanduá, o cervo, tem outros animais que algumas pessoas apresentam que são animais não tão conhecidos. Mas evoca esses animais. Isso é o grande barato das coisas, é você saber evocar todos em vários momentos, né? Em cada momento uma coisa. Eu já dei uma aula para você também falando qual animal que eu ponho no banheiro. Pelúcia, né? Ou uma figura, tartaruga no banheiro, para limpar. Qual animal que eu ponho no meu quarto? Urso. Põe o urso no quarto, para você dormir bem, para você meditar na energia do urso. Então, tudo isso vai se juntando para que você saiba usar e fazer da tua vida uma vida mais natural. A tua vida, a minha vida, estarmos mais perto de tudo isso, tá bom? Vou beber um pouco d'água, vamos para. Você vai colocar a tua pergunta aqui, se eu puder te ajudar em alguma coisa. E gratidão por você estar assistindo essa aula minha, porque você ama os bichos, porque isso faz sentido para você. Gratidão, amor de amor e mais amor ainda a ti. Ei, pessoal, vocês querem me perguntar alguma coisa? Alguma dúvida? Alguma pergunta que vocês querem me fazer desse assunto, né, que seria a questão dos animais de poder dentro do xamanismo. E lembrando, né, que eu vou estar dando esse domingo, agora, esse próximo, né, um curso de animais de poder. Um curso para a gente entrar mais em contato com isso. E também tem meu curso de reiki xamânico, que é incrível, é o Marreô. É um curso, a Nanda pode colocar o link para quem está chegando agora, para quem gosta de xamanismo, esse curso é online, ok? Mairo, essas experiências, não é, que nós temos, ninguém pode interpretar para nós. É legal que você interprete essas experiências mais fortes que vêm dentro de um ritual, tá bom? O elefante eu já falei, ele tem todo o arquétipo de assumir o poder, de fazer as coisas por si só, ser autossuficiente. Como descobrir o animal de poder? Então, isso, Helena, que eu tenho falado todas essas aulas, ontem, hoje. Tem várias técnicas, mas o bom é juntar tudo isso. Porque às vezes você faz uma vivência, vem uma coisa, mas não é bem isso. Então, juntar uma série de experiências, uma hora isso fica claro para você. E é interessante que você saiba que você não precisa usar só o animal de poder. Você pode evocar qualquer tipo de animal. Por exemplo, às vezes você precisa de um animal de fogo. Vamos entender assim, o fogo traz mais energia, a terra traz mais segurança, o ar traz mais pensamento, ordem mental, e a água traz mais amor, espiritualidade. Então nós temos animais do fogo, temos animais da terra, temos animais do ar e temos animais da água. Então às vezes não é o teu animal de poder, mas você pode usar um desses animais para ter uma experiência de alguma coisa. Não, ali não tem não, isso não. Não teria a ver com esses animais, né? Isso tem a ver com uma outra coisa, não tem como falar aqui, mas não.
Então, Mônica, animal, pássaro tem centenas de milhares de pássaros. Você assistiu a aula desde o começo, aí você pode voltar. Eu falei da águia, falei do arara, que eu estou até como aqui, falei de um monte de pássaros. Nós temos que procurar ter essa percepção que sim, existe os devas do ar, que são os pássaros, existe os devas carnívoros, existe os devas felinos. Devas são anjos, são espíritos coletivos. Mas, a partir do momento que você estuda um espírito do ar, que é um pássaro, o pássaro faz eu voar acima dos problemas, é o basicão dos pássaros. Mas aí eu preciso descobrir qual pássaro, e aí estudar os atributos desse pássaro. Aí é Google mesmo, né? Sites que falam de animais, National Geographic, porque do puma, por exemplo, que é o meu animal, eu sei que ele pula 14 metros, eu sei que ele vive sozinho, eu sei que ele se vira muito bem sozinho, eu sei que ele é um felino pequeno, que ele gosta de montanha, eu sei que o nome dele aqui no Brasil é Sussuarana, que nos Estados Unidos é onça parda, que pode ser puma também. Então eu estudei muito puma a partir do momento que eu tive uma percepção que esse animal vem me ensinar. Então, a partir daí, você começa a estudar. Não, então, vocês estão... A Evelyn, né, eu até entendo vocês querem um aval meu, mas eu não vou dar a Evelyn. E isso é muito perigoso. Se eu falo isso para vocês, eu faço uma coisa que eu não gosto. Não é bem isso, mas que seria o horoscopismo, que muitas pessoas são horoscopistas. O que é horoscopista? É alguém que dá palpite sem saber nada. Então, se eu falo para a Evelyn, sim, você sonha muito com o animal, ele é o teu animal de poder. E se não for? Eu estou gerando um karma ruim para mim e para você. Você compreende isso ou não? Se o alien fala, se uma pessoa briga com a outra é por causa do animal, e eu respondo, sim, é isso mesmo. Essas perguntas, eu sempre brinco aqui com vocês, vocês não merecem essas respostas, tá? Eu já vou fechando até aqui a aula, porque estou aqui 1h15. Mas vocês são seres, para mim, muito grandes. Os meus alunos, a alma de vocês é muito profunda. Então, sempre que eu abro uma live, eu penso assim, eu nunca vou dar uma resposta idiota. E olha que eu dou às vezes. Eu nunca vou dar uma resposta generalista. Eu nunca vou dar uma resposta que feche um caminho de você. Se eu falo, por exemplo, para aquela moça aqui, qual moça que perguntou? Agora não estou... A Evelyn. Evelyn, se eu falo assim, eu não sei se é teu animal de poder, a Evelyn vai continuar procurando, vai continuar pesquisando, vai abrir portas. E isso engrandece a ela, e mais do que ela já é uma pessoa grande, um ser humano lindo. Se eu fecho, não é... É teu animal, sonhou, e pronto. Ou, por exemplo, se eu falo para Margarete, fala da ararinha azul, eu precisaria de tempo para falar, porque é um animal incrível. Se você entendeu aqui o meu raciocínio de saber os atributos do animal, por exemplo, o urso hiberna. Tem uma lógica, né? O urso hiberna. Então, se o teu animal, você sonhou com ele, pode ser a hora de hibernar, de ficar sozinha, ou se vem o tigre, hora de ser um pouco mais agressivo para se proteger, ou se vem o lobo da Ana Lúcia aqui, a Muriel fala do urso, se vem o lobo, né, Ana Lúcia, é hora de pensar mais na matilha. Mas vocês têm que... São avisos, são sinais. Vou falar para vocês, quando numa tribo a gente sonha... Eu já fui para o Peru 11 vezes, para o Peru, já fiz várias iniciações no Peru, fui para o Xingu, fui para o Amazonas. Uma época eu estava cismado com macaco, que eu queria estar perto de macaco, queria... E eu fui lá para o Xingu, foi Xingu? Não, lá foi Amazonas. E fui lá para o Amazonas e quis ficar com alguns macacos, numa ilha de macaco, que são macacos que foram, assim, presos, que foram maltratados e são colocados numa ilha para ser readaptados. E eu fiquei perto dos macacos, eu dormi numa rede e fiquei perto de macacos. Tudo porque veio uma ideia de macaco. Então, essa ideia fez eu pegar um avião, fez eu conseguir uma autorização para ficar
lá no Amazonas. Essa ideia fez eu dormir numa rede que não é muito meu perfil, ter uma experiência de sentar e ver os macacos ficarem do meu lado. Isso é uma experiência única, porque você senta, os macacos, eles começam a ficar em volta de você, eles estão te convidando para você ser da família deles. Por exemplo, os líderes políticos mundiais, não estou falando de ninguém, mundiais, eles nunca estão preocupados conosco. Qual líder mundial que gosta de você, Evelyn? Qual líder mundial que gosta de você, Rosa, Eliana? Instagram aqui, falem comigo também. Ana Lúcia, Muriel, qual líder mundial que gosta de vocês? Fala um para mim, um. E os macacos, quando você chega, eles cercam você. Eles cuidam de você. Eles põem você dentro da família deles. Só que eu precisei ter essa experiência, porque se eu chegasse para alguém e falasse assim, Léo Artesi, que é meu mestre xamã, Edmundo Pelizardi, que é meu maior mestre xamânico, meu maior mestre xamânico é o Edmundo Pelizardi. Edmundo, o que quer dizer um macaco? Se ele me falasse, eu não ia atrás dessas coisas. Então isso que é bacana, a gente não escutar muito os outros, e escutar nós mesmos. Eu posso dar um palpite, mas procura outros palpites, vai atrás. E isso pode abrir uma coisa incrível para vocês, incrível. Eu nunca gostei de astrologia. Uma vez eu ouvi falar de um astrólogo e fui sentar com ele. Ele fez uma leitura do mapa para mim, que era o Carlos Henrique Reis Quadros. Meu primeiro professor de astrologia, Carlos Henrique Reis Quadros. E ele foi tão profundo que eu me tornei astrólogo. Eu dou aula de astrologia, eu faço mapa astral, porque ele abriu um leque incrível para mim. Então é isso que eu quero que vocês pensem nos animais, tá bom? Pesquisa, vai atrás, são sinais. O mestre Jung dizia assim que no universo, que no universo que não existe coincidência, que tudo tem um sinal. Eu acho isso uma bobagem, me perdoe, eu acho isso uma bobagem. Tem um monte de coisa que é coincidência. Jung dizia assim, quando cai uma folha, quer dizer alguma coisa. Cai folha o tempo inteiro. Agora, um sonho com um animal, eu acho que aí a gente já tem que ir atrás. Já pode ser um significado maior. Gratidão, Alien, gratidão. Nossa, estar perto de macaco é uma experiência incrível, Débora, incrível. Pessoal, amo vocês, amor de amor e mais amor ainda a todos vocês. Lembrando que quando acabar essa pandemia, eu quero abraçar vocês. Se eu não puder abraçar vocês, eu quero que vocês tenham uma vida maravilhosa, uma vida extraordinária, tá bom? E é isso. Essas aulas estão todas gravadas. Ontem eu fiz uma também enorme. Hoje eu estou com vocês a 1h e 22 minutos. Então, se vocês puderem, assistam a de ontem, a de hoje. Se vocês gostam desse assunto, vai casar muito. E se quiserem aprofundar, nos vemos domingo nessa formação de reiki, nesse curso de animais de poder, totens. E quem não quiser fazer, a dica aqui do livro do Léo, O Espírito Animal. Não sei se vocês acham fácil esse livro, que é incrível. Tá bom? Incrível. E Sonho com Tartaruga, você tem que ir atrás mesmo, tá? Tem que ir atrás mesmo, porque Sonhos com Tartaruga tem muita coisa bonita aí, tá bom? Amor de amor a todos vocês. Ana Lúcia.